Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem fala é a Melissa Leal e hoje trouxemos as melhores e as mais recentes notícias sobre o Santos. Fiquem até o final para não perderem nenhuma notícia. Também estou passando aqui para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem esse vídeo e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para todos vocês. Bora! Primeira notícia. Atenção, porque essa notícia pode mudar o rumo do Santos na temporada. O Peixe corre contra o tempo para tentar regularizar dois reforços que podem estrear já no duelo contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, em Belo Horizonte. São eles, Adonis Frias e Alexis Duarte. Dois nomes que chegaram com a responsabilidade de dar mais segurança a uma defesa que foi alvo de muitas críticas neste Brasileirão. E é justamente sobre isso que você precisa saber agora. Então já aproveita e deixa o like, se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda bastante. E claro, fique até o final porque hoje temos 3 notícias exclusivas do Santos que você não pode perder. O que está pegando é a parte burocrática. Os dois já foram pré-registrados, mas ainda restam detalhes no sistema da CBF para que apareçam no boletim informativo diário, o famoso BID. Sem esse registro, não podem entrar em campo. A diretoria corre contra o relógio para resolver tudo a tempo, já que a partida contra o Galo será no domingo, às 4 da tarde, na Arena MRV. Um jogo que promete ser decisivo para a sequência do Peixe no Brasileirão betano. Juan Pablo Vozvoda, novo técnico do Santos, já mostrou que confia em Frias. O argentino tem participado dos treinos entre os titulares. Se o nome dele aparecer no BID, a tendência é que comece jogando. Já Alexis Duarte, que estava defendendo a seleção paraguaia, ainda não treinou com o elenco principal e, nesse primeiro momento, deve ser opção no banco de reservas. Mas a chegada dos dois não é apenas reforço, é também uma resposta. O clube tinha a defesa como setor mais carente e não poupou esforços para preencher essa lacuna. Vale lembrar que o Santos se mexeu bastante na janela do meio do ano. Foram 9 reforços confirmados, incluindo Vitor Hugo, Lautaro Dias, Adonis Frias, Alexis Duarte e o atacante Bilal Brahimi, que estava livre no mercado. Essa movimentação mostra claramente o tamanho da pressão e da preocupação do clube em evitar que a equipe deslize ainda mais na tabela. E falando em tabela, a situação não é nada confortável. O Peixe ocupa neste momento a 16ª posição, com apenas 22 pontos em 21 jogos. Está colado no Z4 e sabe que qualquer tropeço pode custar caro. O jogo contra o Atlético Mineiro, além de todo o peso natural de enfrentar um adversário forte fora de casa, carrega também esse fator psicológico, a necessidade de pontuar para respirar no campeonato. Outro detalhe que chama atenção é a presença de Neymar. O camisa 10, que recentemente levantou dúvidas sobre atuar em gramados sintéticos, como o da Arena MRV, gerou preocupação. Mas a tendência é que ele esteja em campo, liderando o time num jogo de vida ou morte para a sequência do Brasileirão. O torcedor santista sabe, quando Neymar está no gramado, as coisas podem mudar num piscar de olhos. Agora, a pergunta que fica é, será que Frias vai mesmo estrear como titular já nesse confronto tão importante? Será que Duarte conseguirá espaço no banco e começará a mostrar serviço logo de cara? E principalmente, será que essa defesa renovada do Santos vai finalmente transmitir a segurança que o time tanto precisa? A expectativa é grande, e o relógio não para. A diretoria precisa correr para resolver a papelada, enquanto Vozvoda já planeja o time pensando em ter força máxima contra o Galo. É jogo grande, com muito em jogo. O Santos luta contra o rebaixamento, mas também tenta mostrar que tem condições de reagir, de se reconstruir dentro da competição. Portanto, anota aí, domingo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Santos, em Belo Horizonte. Com ou sem os novos zagueiros, o Peixe vai precisar de coragem, organização e talento para buscar pontos longe da Vila. E você, acredita que a chegada de Frias e Duarte pode realmente transformar a defesa santista? Ou acha que ainda falta muito para o time engrenar? Segunda notícia. Miguelito voltou a ser assunto entre os torcedores do Santos. Mas dessa vez não foi por nada que aconteceu na Vila Belmiro. O meia de apenas 21 anos, que pertence ao Peixe mas está emprestado ao América Mineiro, brilhou com a camisa da seleção da Bolívia e reacendeu um debate quente. Afinal, o clube deveria trazê-lo de volta ou vendê-lo em definitivo. Tudo começou na última terça-feira, na altitude de O Alto.
Quando Bolívia e Brasil se enfrentaram pela rodada final das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o cenário era difícil, a pressão era enorme, mas Miguelito não se intimidou. Foi dele o gol que decidiu a partida e garantiu a classificação da Bolívia para a repescagem, um feito que caiu como uma bomba entre os torcedores santistas, que logo correram às redes sociais para discutir o futuro do garoto. De um lado, muita gente acredita que Miguelito merece sim mais oportunidades no Santos. Para esses torcedores, o meia nunca foi devidamente aproveitado e agora, com mais maturidade e experiência internacional, poderia se transformar em uma peça importante no meio-campo do time de Vojvoda. Eles lembram que o atleta tem qualidade técnica, visão de jogo e pode oferecer variação ofensiva em um setor que ainda carece de criatividade. Por outro lado, há quem veja a situação de forma diferente. Uma parte da torcida entende que o melhor seria negociar o jogador em definitivo, aproveitar a valorização que uma boa Copa do Mundo poderia trazer e transformar essa oportunidade em caixa para o clube. Afinal, o Santos vive uma realidade financeira apertada e qualquer venda pode significar fôlego nas contas. As opiniões se dividem. Alguns comentários capturados nas redes sociais mostram bem esse clima. Ele aparece bem em alguns momentos, mas também some demais. Talvez com sequência e ao lado de bons jogadores pudesse render mais, mas não sei se caberia no elenco de hoje. Outro torcedor foi mais direto. É bom jogador, mas precisa se ajudar. Tem que parar de se distrair fora de campo. No Santos foi mal aproveitado, mas agora depois desse jogo pela Bolívia, pode ser que tenha amadurecido. E ainda teve quem apostasse em um possível lucro. Se ele jogar a Copa do Mundo e se destacar, o Santos pode vender bem mais caro. Então talvez seja melhor esperar, valorizar e negociar depois. Essa divisão mostra um ponto importante. Miguelito desperta curiosidade, mas também desconfiança. No Santos, nunca conseguiu se firmar. Empréstimos, poucas chances no profissional e oscilações fizeram com que o meia não tivesse uma trajetória estável. Porém, o desempenho contra a seleção brasileira trouxe à tona um cenário novo, a possibilidade de o jogador realmente crescer vestindo a camisa do seu país. A partir disso, mudar o patamar de sua carreira. Para o Peixe, a questão vai além do campo. Existe o dilema esportivo e também o financeiro. Vale investir mais tempo em um jogador jovem, que ainda gera dúvidas, ou aproveitar a vitrine internacional e transformar essa chance em dinheiro imediato? Vale lembrar que em meio à crise e às discussões sobre SAF, o clube tem sido pressionado a tomar decisões cada vez mais estratégicas. Outro detalhe que pesa nessa equação é o estilo de jogo que Juan Pablo Vojvoda vem implementando. O treinador argentino pede intensidade, marcação forte e versatilidade. Miguelito, tecnicamente, poderia se encaixar como meia criativo, mas a dúvida é se ele teria o preparo físico e mental para cumprir as exigências táticas do comandante. Por isso, o debate não é apenas sobre talento, mas sobre adaptação e comprometimento. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada passo do jogador na Bolívia. O gol sobre o Brasil, feito em plena altitude, entrou para a história da seleção boliviana e pode ser um divisor de águas na carreira do meia. Caso ele confirme essa boa fase na repescagem e até numa possível Copa do Mundo, o valor de mercado certamente vai aumentar. Resta ao Santos decidir se o caminho será apostar em seu futebol dentro da Vila Belmiro ou abrir mão e buscar retorno financeiro. Uma escolha que, seja qual for, terá impacto direto não apenas na vida do atleta, mas também no planejamento do clube para os próximos anos. E você, acha que Miguelito deveria voltar ao Santos para ganhar nova chance? Ou o clube deveria vender e usar o dinheiro em reforços mais prontos para o momento? E chegamos ao final de mais um vídeo, mas não saia dele ainda antes de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo e comentar de qual cidade você tá falando para que eu possa mandar um beijo para você. Tchau e até a próxima!